Pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso aqui de Programação Java, formação 2024. Nós agora abordaremos aqui os conceitos de teste unitário. Então, eu peço que vocês logo já deem like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem. O canal tem muito conteúdo de programação e esse aqui é mais um que pode auxiliar no dia a dia de vocês. Nossa, eu estava na parte do Maven e eu queria demonstrar no Maven um plugin chamado Jacopo, né, que faz a cobertura, né, de testes unitários. Então, antes de chegar nessa parte de plugin de Maven, decidi fazer aqui o de testes unitários. Mas você pode estar vendo o curso numa ordem diferente do que eu estou gravando, ok? Então, a princípio, nós vamos trabalhar aqui com testes unitários, tá? E vou fazer uma introdução do que seriam os testes unitários. E eu acredito que vocês aí possam entender no conceito ao passar do curso. Então, meu curso aqui, essa introdução é mais slide, mas daqui a poucos minutos eu vou ir para o código, tá? Podem ficar sossegados. Então, o que é um teste unitário? Né? Na programação, testes, elas têm uma visão de validar um conjunto de instruções. Por exemplo, é, existe uma regra negocial que eu tenho que fazer uma conta, né? Ou tenho que fazer uma regra de desconto, e aquela regra negocial como um todo é testada, né? E o objetivo de testar negocialmente, né, o conjunto todo, a gente chama isso de teste funcional, onde vai funcionar a aplicação e testar uma regra como um todo. O teste unitário tem uma visão de testar um pedaço da solução pequena, né? E é por isso que a gente tem que ter noção tão forte do conceito do solid, né? Aquela letra lá do S, famosinha, que é o single, né? Pensar simples é uma coisa difícil para nós. Então, quando você começa a pensar simples, né? Você começa a escrever pequenos testes ou pequenas instruções de teste, certo? Então, a ideia de fazer um teste unitário é você testar aquela pequena instrução de código que você está fazendo. É verdade que você pode estar aí tentando testar uma solução grande, né, que não teve essa visão do Solid, né, da letra S do Solid, mas é importante que temos que ter essa visão para que também a gente possa fazer um teste grande também, né, e entender por que a gente está testando aquele pequeno pedacinho do código, qual que é a função dela no contexto global. Por exemplo, o que eu estou demonstrando aqui no código, né, onde a gente tem aí o retorna soma, eu passo variável A, variável B, e faltou só colocar o return ali, mas o int soma recebe a soma de A mais B, e eu tenho um teste passando A e B, né, um conjunto de informações, armazenando um resultado, né, numa variável o resultado, e fazendo a verificação. Se está faltando algumas coisas no código, mas eu fiz no Paint, no PowerPoint, então não tem como eu fazer esse controle aí se às vezes faltou alguma variável, né? Mas ali eu estou recebendo o retorno da consulta da conta, né, do retorno da soma, passando 10 e 10 e verificando se é 20. A gente chama essa instrução aí de teste num caso de sucesso, né? Mas existem outros casos que eu vou demonstrar aqui. Então, o que eu devo testar no cenário de testes, né? Geralmente são dois caminhos, tá? E geralmente entre aspas, porque tem gente que tem dois extremos, né? Pessoas que testam demais e às vezes esquecem de programar, e pessoas que não testam nada, né? Tem pessoas que eu já vi que, inclusive, cria classe de teste sem ter nada, né? Esperando que aconteça alguma coisa. E tem pessoas que fazem muito teste. E isso é muito bom, mas o problema é que você também não produz, né? Você não produz o código em si. Você focou demais na qualidade, que é uma coisa muito importante, mas às vezes esqueceu de codificar, né? Cá entre nós é mais comum a pessoa que não tem qualidade, né? Então, melhor que tenha qualidade do que não tem. Então, um teste deve ter geralmente dois cenários, um sucesso e um de erro, né? Em um contexto geral para as pessoas, quando programar, evitar o problema. Por exemplo, se numa conta você está falando que o retorno é 20, né, A e B, vamos supor que alguém foi lá
e alterou lá a regra com que a soma é feita, né, porque foi um requisito, uma necessidade do cliente, de agora não somar, fazer divisão, ou multiplicação, ou subtração, né? E aí ela comita esse código. Se tiver uma empresa que está meio organizada, tem uma esteira de pipeline, né, ao ela comitar, ela vai descobrir que o quê? O teste dela não está compilando, né? Não está executando, não está dando falha. Na verdade, ela tem que rodar os testes locais antes de comitar. Mas vamos supor que ela não conheça esse processo. Ela vai comitar esse código e vai descobrir da pior forma que o código não está funcionando, porque a esteira, a pipe, né, ela brecou isso, ou então o próprio local dela, se ela tem noção que tem que executar os testes locais. Então, isso é muito importante para que a gente garanta a qualidade do código. E eu digo isso porque eu também tive problemas nisso no começo da carreira, porque na verdade, no meio do começo da carreira, não. Já tinha um pouco tempo, um pouco mais de um tempo, um pouco. E eu observei que eu sabia programar, mas não sabia codificar testes unitários. É uma coisa muito besta de fazer, mas eu não sabia, achava que era uma coisa difícil. E eu fazia algum código e não observava os testes que estavam rodando, né? Mas é importante a gente estar tendo essa noção que os testes são um conjunto adicional do nosso código-fonte, certo? Vou dar um pause aqui por causa do barulho. Então, essa é a necessidade de fazer testes, né? Você garantir que, por exemplo, eu, na época, não tinha essa habilidade de criar testes unitários, eu, eu provavelmente, né, por alguma instrução de mudança negocial, fiz um ajuste sem fazer a cobertura do teste, sem fazer garantir que o teste estava passando. Então, isso garante, né, e dá uma segurança no desenvolvimento que o seu código está sendo testado e está sendo validado, né? Então, isso é um ponto muito interessante. O código, o teste, deve garantir a qualidade do código, né? Por exemplo, aqui, eu estou dando um exemplo que, se no resultado anterior do retorno à soma eu passar 10 e 10, né, e verificar o retorno é 20, é um caso de sucesso, é um caso que eu estou esperando aquele resultado. Mas se na mesma entrada eu modificar os valores para passando um retorno e verificando se é igual a 30, né? Ou seja, eu passei 10 e 10 e a soma de 10 e 10 tem que ser 20, mas eu passei 30. Então é um caso de fracasso, né? Mas é um caso de fracasso que eu estou esperando no meu teste. Tá? Então geralmente tem que ter dois cenários, um que eu não espero e um que eu espero, né? Geralmente esses casos de fracasso testam exceptions, ou exceptions que são jogadas durante a execução do código. Agora, tem um outro caso ainda, que é valores não esperados. Entretanto, se eu passar dois valores nulos, como é que é o comportamento do meu código? O meu código está suportado para trabalhar com nulabilidade, né? Ele vai trabalhar bem com programação defensiva, um conceito, né? Então, se a gente aprofundar no conceito de teste, a gente vai entrar em outras searas, né? Então, os benefícios do nosso teste, como eu disse, é garantir uma qualidade, né? Há uma validação negocial pontual, você tem ali garantido que uma regra negocial, por exemplo, de desconto, ela não vai ser furada, a não ser que alguém modifique o teste e faça a instrução passar. Isso acontece, tem gente que não sabe programar ou não tem responsabilidade e vai lá só para passar o caso dela, ela vai e modifica até o código teste para passar, tá? E eu vou falar uma coisa, isso é muito comum, tá? Possibilidade de previsibilidade de problemas acontecem no dia a dia, no dia de desenvolvimento, né? O que acontece? Você, como eu disse, você está com pressa ali, você tem vários vendedores trabalhando, nem todos têm a mesma capacity, né? A mesma senioridade, então aí um faz uma coisa para entregar uma tarefa, outro faz outra coisa, e no final você tem um código que você não consegue garantir minimamente, porque geralmente uma equipe de 10 pessoas deve ter 3, 4 sêniors, né? Quando muito. Às vezes esse sênior ele está ocupado no processo ali de outra tarefa e não consegue ver o que o pleno ou o júnior fez. Então ele tem que ter algum meio automatizado de garantir que aquele processo está ok. Por mais que o desenvolvedor possa burlar esse processo, tá? Possibilidades do TDD, né, que é o Test Driven Develop, teste guiado ao desenvolvimento, né? Você escreve, é uma técnica que você escreve o teste, né, e o teste já está escrevendo o código fonte geral. É uma técnica muito interessante, né? Tem seus poréns, mas é uma técnica muito interessante para você fazer um código resiliente, né, e defensível, livre de erros,
que vão testar exatamente uma regra negocial. É uma técnica de desenvolvimento muito interessante para a gente adotar do dia a dia, tá? Então, essa é uma possibilidade, real, você tem essa possibilidade, né? E uma possibilidade de programação defensiva, como eu disse, né? Você pode trabalhar com valores nulos. O que acontece se te passar valores nulos? Sua aplicação vai dar resiliência o suficiente para aguentar essa possibilidade de erro? Então, é uma coisa interessante, tá? E aqui estão os pontos da introdução da aula. Eu vou agora vou fazer um corte nessa aula, que tem 10 minutos agora, e na próxima a gente vai fazer o quê? A cobertura e o teste dessa aplicação de cálculo imposto, que a gente deixou um pouco o exemplo na última aula e eu refatorei ela para que a gente possa ter um teste completo. Então, aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Muito obrigado e tchau.